Boa noite. A minha voz ainda continua rouca e hoje a luz aqui já piscou umas 2 vezes, então se o estudo de hoje foi interrompido, eu peço desculpa, né, porque às vezes a gente não consegue, tem coisa que não está no nosso planejamento. Então nós estamos no item, dentro do item desigualdade das riquezas, e nós paramos na questão 10, né? Então, dando continuidade ao estudo, na questão 10, só um minuto, na questão 10, nós ainda estamos falando da herança, né? A questão anterior era o dinheiro sendo passado para uma pessoa, só que esse dinheiro ele não foi obtido de meios lícitos. A pergunta foi se quem recebe esse dinheiro ele vai ser culpado, né? Responsabilizado por isso. Então, a primeira resposta foi não, nesse caso, não. Principalmente se ele desconhecer a origem, né? Mas se ele souber a origem, aí é necessário que ele tente fazer a reparação. Já na questão 10 é o contrário. Ele está partindo do pressuposto que você, como dono da sua herança, você a distribui, né, de uma maneira mais ou menos equitativa, sem fraudar a legalidade. A pergunta é: podemos dispor de nossos bens de uma maneira mais ou menos equitativa, sem fraudar a legalidade? Quem assim procede é responsável depois da morte pelas disposições testamentárias? Gente, só um minuto, eu vou pedir um minuto, porque eu vou ter que fechar a janela aqui, porque a chuva começou. Então, respondendo à pergunta, ele fala que toda ação traz seus frutos. O fruto das boas ações são doces e os das outras são sempre amargos. Entendam bem isso. O que ele quer dizer? Você fez a boa ação de entregar o dinheiro. Quem o recebe não é merecedor dessa bênção, tenha certeza que esse dinheiro irá mudar de mão. Porque nós já vimos isso acontecer várias vezes. Tá? É muito comum isso. Então, assim, não tem jeito que a lei de causa e efeito ela atua também neste caso. Né? A próxima pergunta, 811, ele faz e pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Vamos lembrar aqui, nós estamos falando sobre a lei da igualdade perante Deus. Não estou falando aqui de política, tá certo? Ele vira e responde: não, não é possível. E por quê? Porque a diversidade das faculdades e caracteres de cada um opõe-se a isso. Isso já foi dito aqui várias vezes. A luz piscou de novo. Já foi dito isso. Cada um de nós tem aptidões diferentes. Desculpa, eu vou ter que ir bebendo água no dia de hoje. Aí a voz dá uma pequena melhorada. Eu vou pedir paciência a vocês. Há homens, no entanto, na pergunta 811A, que acreditam estar aí o remédio para os males da sociedade. Qual o seu parecer a respeito? Olha só, você vê que ele está tentando, de novo, entrar num campo político. Aí ele responde muito claramente, né, os espíritos, né, os nossos amparadores, são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Ele fala assim, eles não compreendem que a igualdade que almejam seria logo rompida pela força das circunstâncias. Aquilo que nós estávamos falando. Devido à aptidão de cada um, acaba que o dinheiro vai mudando de mão. Então, assim, não adianta. A riqueza acaba mudando de mão.
Aí ele vira e fala, você tem que combater o egoísmo. Isso sim é uma chaga da sociedade. Esquece as quimeras. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Se você notar hoje no nosso país, nós precisamos de uma ação de trazer para dentro da sociedade os menos favorecidos. Mas aí a gente pega esse grupo e sai partindo em vários pedacinhos. Cota para isso, cota para aquilo outro. Se nós criássemos um plano, né, de que dinheiro tem, a gente vive emprestando dinheiro a fundo perdido para as grandes empresas. Se nós criássemos um plano, né, de distribuição das riquezas, de acesso a essas riquezas às pessoas mais pobres, de forma que elas pudessem evoluir, que ela conseguisse uma vida mais digna, não estou falando assim de coisa de graça, não. Está em condição de trabalho, de estudo, principalmente, a coisa melhoraria. Mas a gente não faz isso. A gente acha um grupo que seja politicamente ativo e cria uma condição para aquele grupo. É isso que ele está chamando de quimera. Né? Não é assim que nós vamos consertar a sociedade. Eles mesmos dizem isso. Então, continuando, se a igualdade de riquezas não é possível, dá-se o mesmo com o bem-estar? Não. O bem-estar é relativo e cada um poderia desfrutá-lo se todos entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a sua vontade e não é trabalho pelos quais não se tem nenhum gozo. E aí ele termina com uma frase muito interessante. O equilíbrio existe em tudo. É o homem que o perturba. E aí, na 12A, ele vem e nos fala o quê? Será possível que todos venham a se entender? Ele fala que, lógico, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Eu não sei se está ficando bom você está conseguindo entender ou se a internet está falhando, que a minha eletricidade aqui de vez em quando está piscando. Então, eu vou pedir desculpa, e vou falar isso de novo aí, mas qualquer coisa aí, por favor, me dê um retorno, se está tudo ok, tá bom? Mas continuando aqui a pergunta, no 812A, ele pergunta, será possível que todos venham a se entender? Ele fala que sim, quando todos praticarem a lei da justiça. E aí ele fala na 813 que há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria responsabilidade. Neste caso, a sociedade pode ter uma parcela de culpa. Aqui é aquela famosa frase, né? Ele é malandro, ele é drogado, ele é viciado. Aí o que eu sempre falo para as pessoas? Lembra de Paulo? Paulo vem e fala para nós o quê? Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Então, sim, nós como sociedade sempre teremos a nossa parcela de culpa. E ele vira e fala, né? Sim, temos dito que ela é quase sempre a causa primeira dessas faltas. Porque nós, como sociedade, teríamos que velar pela educação moral de nossos membros. E ele fala que a má educação que falseia o seu critério em lugar de anular-lhe as tendências perniciosas. Se nós conseguirmos fazer uma sociedade onde todos tenham a mesma capacidade de conquista, eu não estou falando a mesma capacidade de distribuição de riqueza, mas eu dei a condição de todo mundo de estudar, de se desenvolver, dificilmente nós teremos pessoas que tenhamos que cuidar delas. Né? Lógico que sempre vai ter esse ou aquele, mas a gente vai nivelando. Se você pegar o exemplo, por exemplo, da Dinamarca, o que está acontecendo hoje com a Dinamarca? Ela tem pobreza não porque os dinamarqueses têm pobreza, é porque povos de outros países vão para lá para trabalhar numa situação
de subemprego. E acaba aparecendo na estatística, porque, como sociedade, eles estão tentando resolver até isso, entendeu? O caso das pessoas de outros países que chegam lá. Então, ou seja, eles estão exercendo a justiça, se aproximando da lei de Deus, mesmo não sendo pessoas ligadas à religiosidade, alguns deles, lógico. Bom, agora nós chegamos no novo item, que é a riqueza e a miséria como prova. Esse é um negócio que a gente vive dizendo, né? Nossa, se eu ganhar na loteria, eu vou começar a fazer um punhado de coisas boas. Eu vou fechar ali por causa do barulho. Dá licença só um minutinho. Eu peço desculpa, vamos voltar. Então, na parte das provas de miséria e de riqueza, as duas provas, elas são provas consideradas pelos espíritos provas difíceis da gente cumprir. Por quê? Porque essas provas, elas demandam coisas diferentes. A riqueza demanda uma coisa, a miséria demanda outra, mas todas elas demandam de nós. Então, ele começa perguntando por que Deus concedeu a alguns, na 814, a riqueza e o poder e a outros a miséria? A resposta é óbvia, é para prová-los, cada um de uma maneira diferente. E ele lembra que essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que quase sempre sucumbem. Quando a gente fala que o espírito escolhe, desde que esse espírito tenha a condição de escolher, que até nisso a espiritualidade nos ajuda, porque as provas, quando eu ainda não tenho o vento aqui está tão forte que está batendo aqui. Quando eu não tenho condição de fazer uma escolha acertada, a espiritualidade me ajuda a fazer esse plano reencarnatório. Então, quando a gente fala de escolha, né, não é bem uma escolha, eu quero ser rico, eu quero ser pobre. Não é assim. Espíritos mais maduros, espiritualmente melhores, né, mais desenvolvidos, eles têm essa capacidade. Então, ele sabe que nessa encarnação seria melhor ele ser pobre, na outra seria melhor ele ser rico. Você vê, por exemplo, não estou falando que é um espírito perfeito, mas você vê, por exemplo, alguns dos milionários, Bill Gates é um caso, ele conseguiu, né, distribuir a riqueza dele de uma forma madura, né? Não estou falando perfeita, mas você vê que ele está tentando distribuir a riqueza, porque essa é a função da riqueza, é você distribuí-la de forma gerando emprego, gerando condições, fazendo pesquisa. Tem a Fundação Melinda Gates, que ele faz pesquisa. Então, essa é a função da riqueza. E aí, agora, vamos para a próxima pergunta. E qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A do infortúnio, ou seja, da pobreza, ou da riqueza? Ele explica que todas duas elas são perigosas. A miséria provoca queixumes contra a providência, e a riqueza estimula todos os excessos. Se eu não estou pronto para ter dinheiro, a riqueza vai servir para eu me afundar cada vez mais. E a pobreza, em vez de ser um exemplo de humildade, vai me tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que reclama de tudo, inclusive da providência. Então, ela não serve para mim também. Na 816, ele fala assim: se o rico sofre mais tentações, não possui também os meios de fazer o bem? Ele fala que é justamente o que nem sempre faz. A pessoa não usa o dinheiro para fazer o bem. Ele torna-se egoísta, orgulhoso, insensível, insaciável, né? E aí ele fala, as necessidades aumentam com a fortuna. Entenda que necessidade como supérfluo. E aí ele vai julgar que nunca é que ele tem o suficiente. E aí ele vai continuando
a se colocar numa situação pior. Por isso que a gente fala, a riqueza, ela vem nas nossas mãos para a gente conseguir fazer o bem. Não quer dizer que eu vou pegar, vender tudo e dar aos pobres, principalmente porque eu ainda não estou pronto para isso, né? E aí ele fala, o Kardec, né? Quanto mais rico e poderoso, mais o homem tem obrigações a cumprir. Maiores os meios de que dispõe para fazer o bem ou o mal. Já a pobre do pobre é pela resignação, e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Lembrando que resignação é você fazer o seu melhor enquanto que você não consegue mudar a sua situação. Isso é resignação. Ela é uma qualidade ativa. Resignação é deixa como é que está, vamos ver como é que fica. Não, você vai fazer o esforço para sair daquela situação, mas sem amaldiçoar e nem passar por cima de ninguém. Isso é resignação. E aí nós chegamos em novo item, que é a igualdade de direitos do homem e da mulher. Eu vou aqui abrir um pequeno parênteses, né? Na hora que a gente fala dessa igualdade, só um minuto. Essa igualdade do homem e da mulher, que é a questão 817 em diante, o que acontece? Nós estamos falando de um livro que foi editado em 1857. Foi no início de 1857. Nós estamos falando lá no... Eu não lembro bem, mas deve ser qualquer coisa ali no mês de abril, né? Mas se não for, com certeza é no primeiro semestre, tá bom? O que quer dizer isso? Em 1857, nós temos uma sociedade extremamente machista, né? Essa sociedade, imagine que a mulher, ela não tem, neste momento, conquistado espaços dentro da sociedade. À medida que nós vamos estudando essas igualdades entre homem e mulher, uma coisa que fica muito clara é à medida que a civilização evolui, essas desigualdades também tendem a sumir. E em países onde a sociedade são sociedades menos evoluídas, as mulheres sofrem mais. Não só as mulheres, mas também as comunidades menos favorecidas, né? Inclusive ataques a pessoas que fazem opções diferentes do modo vivendo comum, né? Seja ele qual for, seja religioso, seja opção sexual, qualquer coisa, em sociedade menos evoluída, eles são mais desrespeitados. Então, você vai ver, na medida que nós formos lendo agora, que isso também reflete nas perguntas do Kardec. Querendo ou não, o filtro social do Kardec ele acaba atuando e fazendo perguntas que pode denotar um certo machismo. Mas lembre-se da época que a pergunta foi feita, né? Não vamos julgar Kardec com a sociedade de hoje, né? Que seria uma coisa que não faria o menor sentido. Devemos julgar as pessoas, não devemos julgar as pessoas, né? Devemos fazer o crivo daquela época. Então, à medida que a gente for lendo, nós vamos explicando melhor. Então, na primeira pergunta, o homem e a mulher são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos? E aí os espíritos respondem com uma pergunta. Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, assim, a pergunta quer dizer o seguinte, se Deus deu aos dois os mesmos direitos de entender o que é bem, o que é mal, e a faculdade para progredir, então, ou seja, eles são iguais perante a Deus. E aí ele fala assim, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Olha, o Kardec foi muito sábio de explicar, em certas regiões. Aí ele fala, predomínio do injusto e cruel que o homem, do predomínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela.
Isso é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Nos homens moralmente pouco adiantados, a força é o direito. Então, quantos casos que até hoje você vê, o Brasil precisou editar a Lei Maria da Penha, e mesmo com a Lei Maria da Penha editada, ainda existem homens que se julgam no direito de agredir as suas mulheres, né? As suas esposas, as suas companheiras. Então, não faz o menor sentido, porque são pessoas embrutecidas moralmente falando, porque não necessariamente são pessoas de nível intelectual inferior, porque existe também agressões de pessoas socialmente em nível social melhor, só que eles são moralmente pouco adiantados. Mesmo tendo mais dinheiro, não quer dizer que eles são moralmente mais adiantados. Então, são pessoas que ameaçam e, às vezes, chegam às vias de fato até agredindo a mulher. Na grande maioria das vezes, as mulheres são mais fracas e acaba que a força física fala mais alto do que o direito, né? Isso é um absurdo, e já era em 1857, os espíritos já estavam deixando isso muito claro. Na 819, essa pergunta pode dar a entender que Kardec ele está sendo aí machista, né? Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Olha só que a resposta, a pergunta é condizente com a sociedade daquela época, né? Para lhe assinalar funções particulares. Aí ele dá a entender que o homem deveria se dedicar aos trabalhos rudes, porque ele é mais forte, e a mulher a trabalhos mais suaves. E ele deixa uma coisa clara, que aí você vê que, independente da época, é que os dois devem se auxiliar reciprocamente nas provas da vida. A gente sempre brinca que o casal, né, seja ele, não estou aqui fazendo ódio a casal que tem que ser homem e mulher, né? O casal, quando se une no verdadeiro amor, ele deve juntar graveto para ver se faz fogueira. A verdade é essa. É isso que Kardec está querendo dizer. Se você é o lado forte, então será você a fazer os trabalhos mais rudes. Se o outro é o lado mais fraco, será a vez dele fazer os trabalhos suaves. Meu pai, quando ele teve ataque cardíaco, minha mãe quis assumir várias funções dele. E aí é onde eu virei para eles e falei assim, nenhum dos dois tem idade mais para um assumir a função do outro. Mas eles sempre procuraram se cooperar e, graças a Deus, fizeram 60 e tantos anos de casado no final do ano agora, né? Olha que benção, os dois vivos, né? E casados até hoje. Então, assim, você vê os dois até hoje se ajudando, aquela coisa toda. Brigam? Lógico que brigam. De vez em quando se comportam igual criança? Lógico que se comportam igual criança. Por quê? Porque não são espíritos perfeitos. Mas esse que Kardec está falando, a verdade é, cada casal tem que se ajudar, tem que se somar para que eles consigam resolver os problemas que a vida vão nos desafiando no dia a dia, né? Então, que ficou claro aqui que não é uma resposta, não é uma pergunta machista. Aí ele vira e fala, olha, a fragilidade física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Ele diz, a resposta dele é, Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para escravizá-lo. Então, sim, a resposta é essa. Só que, nos dias de hoje, você vê homem e mulher em todas as funções. Não existe mais isso, que isso é função de homem, isso é função de mulher. Não tem isso. A única função hoje que ainda continua separada é a função de dar vida ao feto, ainda continua sendo função da mulher, né? E já teve, se não me engano, um caso que... Mas aí ou seja, não é uma coisa normal, né, de gestação masculina, mas é uma coisa completamente diferente. Então, você vê que a mulher ela ocupou todos os espaços dentro da sociedade. Mas o que ele quer dizer é
Se você vê a mulher fisicamente como mais fraca, então o seu dever é protegê-la, né? Dá licença. E aí ele vem, na pergunta 821, ele vem e fala: as funções às quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande como as que são atribuídas ao homem. E aqui nós estamos falando de igualdade de direito do homem e da mulher, tá? Sim. E maior, pois é ela que dá as primeiras noções da vida. Nós estamos falando dessa desigualdade. Então, assim, inclusive Kardec vira e fala, a mulher, ele encara a mulher com uma importância até maior, justamente por causa de ser ela que dá as primeiras noções da vida. Mas quantos casos ao longo da história, e quando eu falo da história, remonta aí, né, muitos anos para trás, casos em que no parto a mulher morre e o homem assume a função de criar o filho e ele cria aquele filho de forma digna, né? Isso é comum. Então, por isso que ele fala as primeiras noções da vida, mas não quer dizer que se a mulher não continuar fazendo um bom papel, se o homem não deve assumir esse papel, com certeza que sim. Na 822 ele fala: os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante as leis humanas. É isso que Deus quer, gente. É justamente isso que Deus quer. Nós temos que ser igual perante a Deus e as nossas leis têm que nos tornar iguais perante aos homens. Esse é o princípio. E ele fala, esse é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Ou seja, se nós somos iguais perante a lei de Deus, deveríamos as nossas leis nos tornar também iguais. Você vê, por exemplo, as aberrações, principalmente aqui no Brasil. Cargos que possuem tratamentos diferenciados perante a lei. E vê as aberrações que acontecem por causa disso, né? Então, você vê, o princípio é esse, é o princípio da justiça. E aí, na 822A, ele fala, de acordo com esse princípio, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar gente, eu vou pedir, desculpa, eu comecei a ler, mas eu vou pedir a licença da gente estudar essa 822A na próxima terça-feira, porque ela é muito importante, porque ela vai estar falando exatamente disso. Né? Quando a gente for defender princípios de direito, que é muito comum espíritas batendo boca em relação à política, a gente lembrar da 822A. Então, eu vou agradecer a presença de todos vocês, eu vou agradecer a paciência que vocês tiveram com essa voz rouca, luz piscando, internet falhando, barulho que eu tive que fechar, janela, porta e tudo mais. E eu aguardo vocês na terça-feira que vem, que eu gostaria muito de conversar a respeito da pergunta 822A, com bastante carinho e bastante seriedade. Muito obrigado a todos vocês que participam e a todos que ouvem em outros horários. Grande abraço e até uma boa final de semana e até semana que vem, na terça-feira, às 19h30.